No bairro Demétrio, na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, foi construído um espaço adequado para as aulas teóricas e práticas clínicas, um ambiente acolhedor que está e sempre esteve de portas abertas para acolher todos os colegas que desejam ter uma formação antroposófica alicerçada na verdade, na vivência, na ciência. Seguimos ministrando os cursos de odontologia antroposófica com conteúdos teórico e prático específico sem interrupção, por 20 anos. Nesse momento temos uma sede também na capital paulista, no bairro Moema, onde está sendo realizado os encontros da 12ª turma. Vale a dica que não pode finalizar sem ir para Demétrio, porque a vivência lá é ímpar. Antes de 1996, não havia conteúdo específico da odontologia antroposófica, também não havia um programa teórico-prático para a formação odontológica. Este momento foi um grande divisor de águas, um marco. Um marco não só da odontologia brasileira, mas mundial, pois não havia formação específica nessa área que aconteceu no Brasil, na América Latina. Talvez alguns não saibam, mas a odontologia brasileira está entre as 3 melhores do mundo. E aí não é surpresa, né, que a odontologia antroposófica tem a estrutura que tem hoje aqui no Brasil. E por isso sentimos muito orgulhosos por ela ser brasileira, latino-americana, interdisciplinar. E precisamos reverenciar todos que participaram desse caminho. Reverenciar todo o esforço, toda a dedicação, todo o desenvolvimento, o aprimoramento que tem sido feito nessas 2 décadas de vida da odontologia antroposófica brasileira. Primordialmente e pioneiramente houve uma estruturação e uma consolidação de um programa para a formação dos dentistas. E na odontologia antroposófica, em nenhum outro lugar do mundo existia uma forma de programa onde o dentista tivesse o acesso ao conteúdo, a conexão com a antroposofia, com a odontologia. E há um trabalho continuado, um programa de atuação clínica. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a esse impulso por eu fazer parte dele, e a gente começou isso muito lá atrás, né? Muito lá atrás, em 1993. Então foi algo muito importante e a gente se viu e se reconheceu desde então. Em 93 a gente fez o curso básico com tantos outros médicos e terapeutas e profissionais da saúde, que na verdade era o curso básico nas áreas da saúde. Imagina o esforço do pessoal daquela época que se reuniu e fizeram tantos trabalhos, todos orientados por ela. Então foi um esforço descomunal, isso foi em 2001. E a partir daí que aconteceu esse movimento da odontologia. Quando escutamos uma biografia onde são relatados os acontecimentos numa linha do tempo, desde sua concepção, seu nascimento e o transcorrer de seu desenvolvimento, podemos fazer um estudo pautado nas leis biográficas, onde existe um contexto, vivenciamos processos e chegamos num saber legitimado. Observar as fases da vida, onde a primeira fase, do 0 aos 21 anos, onde podemos relacionar com a primavera, a estação do ano, onde tudo germina. Ocorre o desenvolvimento físico e estrutural. E estamos presos às leis biográficas. O primeiro setênio, com o seu nascimento, ocorre em 2001, quando do início da primeira turma de formação em odontologia antroposófica, e segue até 2008. E assim, a odontologia antroposófica no Brasil se constituiu através da Associação IDEA. Esse primeiro setênio é finalizado com 4 turmas formadas. A primeira etapa foi o desenvolvimento dos conteúdos específicos para a área da odontologia e do programa de formação, que culminaram em um curso certificado
por profissionais da área de competência. Então, a segunda etapa foi a etapa de emancipação da área de competência. Após numerosas reuniões realizadas entre médicos e dentistas responsáveis por todo esse processo, muitos debates, meditação e esforço de todos, bons frutos foram gerados. E com isso, solucionaram a questão da formação curricular distinta entre medicina e odontologia. Esse processo supriu a questão da necessidade dos dentistas, como também resolveu a questão da medicina não poder certificar os profissionais da odontologia, que a partir deste momento existem diretrizes próprias vigentes para a formação e autonomia para cada área. A terceira etapa é o reconhecimento após conhecer todos os registros históricos brasileiros, incluindo certificados e validação da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e reconhecendo também o esforço, dedicação, o cumprimento fiel de todas as exigências. Doutora Micaela Guckler avalizou a doutora Célia Lulo como cirurgiã dentista responsável pelo treinamento em odontologia antroposófica brasileira, legitimando a instituição IDEA para ministrar e certificar os profissionais dentistas que desejam ter uma formação completa e certificada. Na mesma oportunidade, os certificados foram assinados lado a lado entre a doutora Célia Lulo e a doutora Guckler, da qual temos profundo respeito e gratidão. A quarta etapa foi o reconhecimento nacional junto ao Conselho Federal de Odontologia. Vejam vocês que o reconhecimento internacional veio primeiro do que o reconhecimento nacional. Após toda essa trajetória internacional e legitimação, iniciamos uma árdua trajetória nacional, não menos exigente, nem menos trabalhosa. Fóruns regionais foram realizados, chegando ao Conselho Federal de Odontologia, e como a quinta etapa, a que nós nos encontramos atualmente, após a resolução 165, onde o CFO, Conselho Federal de Odontologia, reconhece a odontologia antroposófica como habilitação, a instituição IDEA foi reconhecida como a entidade de classe representativa da odontologia antroposófica brasileira. Todas essas etapas elas foram vivenciadas intensamente, com grandes desafios e obstáculos que foram sendo superados um a um. Caminho esse que foi trilhado com comprometimento, determinação, muita união, formando bases sólidas e raízes profundas. No segundo setênio, de 2008 a 2015, com o nascimento do corpo etérico vital, as forças formativas são emancipadas para o aprendizado e memória. Inicia-se a formação de turmas fora da sede do IDEA, em Botucatu. Relaciona esse fato com as trocas dentárias. Muitos eventos aconteceram. Um reencontro de turmas em torno dos 9 anos de idade, um momento tão importante na biografia humana, onde temos a vivência do eu. E foi ofertada a nós dentistas a meditação do calor, tão importante para quem segue o caminho de curador. Relaciona essa fase à dentição mista, um grande encontro. Foi um momento de muito entusiasmo. De grande responsabilidade, entender esse movimento da trajetória, né, dentro da antroposofia, dentro da odontologia. É impossível falar de antroposofia sem falar de Steiner, da mesma maneira que falar de odontologia antroposófica no Brasil sem falar de Célia, né? Então, dentro dessas biografias todas, a gente pode reconhecer que Steiner nos reconhece nesse momento como um movimento do despertar da consciência. Escutar todo esse movimento da fala, da trajetória da odontologia antroposófica, ela reconhece em que
a gente está passando por uma travessia de identidade e de reconhecimento para além do que a gente se projeta, né? Nada muda de um dia para o outro, mas é importante o reconhecimento legal e o reconhecimento de processos aos quais reconhecem a ética, a confiança e a responsabilidade do que, diante disso, a gente encontra com o paciente e com a evolução do ser humano. Então, enquanto nesse sentido a gente se dispõe a essa transformação. Neste longo caminho de 20 anos de odontologia antroposófica, mais de 1000 palestras foram proferidas. A ideia cumpriu todas as exigências feitas pelo Conselho Federal de Odontologia para chegarmos à nossa habilitação em odontologia antroposófica. E quais foram essas exigências? Bom, nós levamos evidências da eficácia do tratamento devidamente comprovadas. Nós comprovamos a publicação de artigos e livros, vários artigos e livros. Comprovamos a publicação de artigos científicos indexados e não indexados. Comprovamos a existência do curso com coordenadores e dentistas formados. Nós levamos à ANEEL os fundamentos da odontologia antroposófica e fomos aprovados num clima de muita alegria, de muita harmonia e festa. Essa trajetória culminou com a ANEEL, que foi um evento muito importante e que de forma muito justa nos habilitou. Foi um momento muito especial que a minha turma, a turma 7 e a turma 8 em intersecção, tiveram um prazer de estar, a gente estava em formação quando esse momento tão pleno e forte chegou. Então ele já deu para a gente a dica do que seria viver na antroposofia pela odontologia. Ali já mostrou para a gente a força, a coragem que a gente precisaria ter para estar no mundo. E temos. Temos essa força porque essa força ela vem de uma base muito sólida. Ela vem de um lugar com raízes muito fortes. O conhecimento ele é doado não só pela cognição, mas principalmente pelo coração. Então hoje a gente tem um orgulho enorme de poder ser portador desse conhecimento, desse amor, dessa alma que pulsa, e a gente entrega ao mundo o nosso ofício com toda essa gratidão. Durante o curso a gente tem a oportunidade de fazer essa primeira entrega, ainda com a supervisão dentro da nossa associação, para a comunidade que ali vive, e é um grande presente que a gente tem. Desde o ano de 2001, a instituição IDEA realiza ações sociais e filantrópicas com atendimento aos alunos da Escola Waldorf Atiara, onde são realizados atendimentos emergenciais, atendimentos regulares, tratamentos ortodônticos na docência social vinculada ao trabalho interdisciplinar entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas, custeados inteiramente pela instituição IDEA. Diante de muito trabalho, de muito empenho, hoje estamos na 12ª turma. E é muito incrível, muito impressionante, muito curioso que a gente chega no curso, cada um por um chamado. A antroposofia chama cada um de nós de uma maneira. E chegamos no curso. Saímos um grupo, saímos uma comunidade. E essa comunidade vem crescendo, crescendo, crescendo e ganhando um corpo. Cada turma que passa pela nossa instituição, ela plasma algo muito especial. Ela contribui, ela deixa a sua marca. E ao longo desses anos, desses cursos que vieram, cada
grupo pequeno, maior, trouxe para nossa instituição a experiência, a maturidade. E hoje somos muitos. Hoje contamos com a Câmara Técnica de Antroposofia junto ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, sendo que isso foi um processo construído ao longo de mais ou menos 14 anos, inicialmente como comissão, com a participação da doutora Luciana Hirata e doutora Célia Lulo, que nos acompanham ativamente até hoje. Assim como, em paralelo, isso ocorreu em diversos estados. Hoje, promovemos, com o apoio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, reuniões regulares, desenvolvendo projetos, ações e esclarecimentos sobre odontologia antroposófica, suas aplicações clínicas, palestras multidisciplinares, ministradas tanto na Casa da Odontologia como no Conselho Regional de São Paulo, em auditório, consultórios, plenárias e CIOSP, fazendo também trabalhos conjuntos na promoção de saúde bucal pela valorização da odontologia. Como falar de Câmara Técnica de Antroposofia e Regulamentação sem citar a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Antroposóficos, IDEA, que é a entidade representativa desta classe, registrada no Conselho Federal de Odontologia. Responsável essa pela formação de seus alunos mediante uma carga horária e material didático pré-estabelecidos e reconhecidos, sempre desenvolvendo processos de forma acolhedora, desde a recepção de seus alunos até sua certificação, visando possibilitar aos cirurgiões dentistas obter sua habilitação junto ao Conselho Federal de Odontologia. Eu vivi a antroposofia, usei os medicamentos da antroposofia na prática, falei, o que é isso? Morei numa comunidade antroposófica, estudei também, eu já era dentista na época, quando isso foi na Inglaterra. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer realmente a formação no Instituto IDEA, e depois de um tempo eu ingressei na medicina e acabei me formando médica. Então eu acabei usando todo o conhecimento que eu tive, todo o aprendizado que o curso em si me deu também para minha vida agora como médica, né? Então é incrível como as pessoas pedem a minha ajuda e como eu aprendi e como eu uso isso na minha vida, né? E precisamos reverenciar todos que participaram desse caminho e dessas conquistas, e em especial a doutora Célia Lulo Galitese, que sempre esteve à frente, liderando de uma forma ímpar, com inteligência, determinação, vontade e, sobretudo, amorosidade. Amorosidade não só aos que buscam, mas ao conhecimento, à verdade, à transparência e à lisura de todo o processo. Uma postura verdadeiramente humana e altiva, que nos conforta e que nos inspira a buscar pelo nosso melhor. A gente entende que a liberdade na vida cultural, a fraternidade na vida econômica, a igualdade na vida jurídica, que é onde Steiner traz essa possibilidade de discussão, numa entidade onde a gente se reconhece também, fazendo essa travessia e sancionando as mudanças, identificando e reverenciando os processos científicos aos quais a gente reconhece, venera e cuida, mas que vai além disso, através dessa habilitação, a gente identifica o nosso grande papel na evolução do ser humano. E através da entidade, do IDEA e todo esse processo que aconteceu nos últimos 20 anos, a gente cria um marco de responsabilidade de ética reconhecido
para, a partir daqui, o que a gente leva para o nosso entorno, para as nossas convivências e para os processos com os nossos pacientes.